vidas, o Senhor está na casa. Louvamos a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor tem nos concedido, pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença. Sabemos que os dias são maus, mas o Senhor tem nos chamado para essa geração, para este tempo. E é coisa tremenda quando nós sentimos a presença deste Deus e atendemos esse chamado. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos. Estamos aqui, já louvamos a Deus durante o período da manhã e estamos aqui agora à tarde. E você que está em seu lar, continue conosco até às 17 horas. Você que está assistindo essa programação, compartilhe com alguém, dê o seu like, porque alguém pode ser abençoado através dessa palavra, dessa programação. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor Arnóbio e da nossa diretora-geral, irmã Antônia Soares, porque tem sido canais de bênçãos para este tempo. Glória a Deus, para aqueles que estão com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, um texto bastante conhecido da igreja, mas o Senhor sempre tem uma palavra para o meu e para o teu coração. De uma coisa eu sei, a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes, e ela penetra até a divisão da alma e juntas e medulas, e ela é apta para discernir as intenções e os pensamentos dos nossos corações. Glória a Deus. Capítulo 17, o versículo de número 8 em diante, que diz assim a palavra de Deus: então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha, um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém, diga comigo, porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas. Oh glória. O Senhor estava falando com aquela mulher, e Elias lhe disse: não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Agora o interessante é o versículo de número 15, que diz assim: olha, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Eu vou dizer de novo: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela e ele e a sua casa por muitos dias. O 16, para encerrar: da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Você pode dar um glória para Deus nessa tarde? Aleluia, igreja do Senhor. Essa palavra por si só ela já fala fortemente ao meu e ao teu coração, porque
Porque quando nós começamos a meditar nesta palavra, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é o Deus de providência, é o Deus que provê, é o Deus de providência mesmo em tempo de crise. Nessa tarde eu vim profetizar sobre a tua vida, que haverá provisão mesmo em tempo de crise, ó glória. Você crê na palavra do Senhor? Então levante a sua mão e adore a Ele nessa tarde. Quando nós vamos observar a palavra, nós estamos falando acerca de um dos grandes profetas aqui na palavra do Senhor no Veterotestamentário. Nós sabemos que Elias, ele foi aquele homem grandemente abençoado e usado por Deus para levar a palavra do Senhor ao povo de Israel. O livro dos Reis, ele vai nos mostrar, querida igreja do Senhor, queridas irmãs, queridos irmãos, ele vai nos trazer e vai fazer menção daqueles reis que enveredaram pelos caminhos da paz, o caminho da alegria, o caminho da bênção. Mas também ele vai nos mostrar aqueles reis que enveredaram por caminhos tortuosos, aqueles reis que não fizeram como Deus havia determinado na sua palavra. Então o livro dos Reis, ele vem nos mostrar e destacar esses homens, reis que foram grandemente abençoados, que foram ícones para a geração futura e daquele tempo, mas também outros que fizeram o que Deus reprova. E um desses reis nós vamos meditar e ver que foi o rei Acabe. Quando nós abrimos a palavra no capítulo de número 16, a começar do versículo 29, você pode acompanhar a sua Bíblia aí onde você está. Acabe, que era filho de Onri, ele subiu ao trono. A Bíblia vai nos dizer que ele, ao invés de olhar para a palavra do Senhor, ao invés de Acabe, ele cumpria o que estava previsto na lei do Senhor, dada por Moisés. Acabe, ele vai fazer tudo aquilo que o Senhor reprova. Como assim, irmã Hélida? Acabe, ele faz tudo para irritar o coração de Deus. Acabe, ele vai e na sua missão de fazer o povo de Israel olhar para cima e servir a Deus, Acabe vai levar o povo a profanar o sagrado. Como assim? Acabe, ele vai servir ao Deus chamado Baal. Ele vai fazer holocausto ao Deus Baal. Ele vai servir a Baal. E ao invés disso, Acabe, ele também vai casar com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel, que era filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Tudo isso para irritar o Senhor Deus de Israel. E isso fazia Acabe naquele tempo. Ele fazia tanto que o coração de Deus estava irritado contra aquele homem, aquele rei que estava naquele momento no trono da nação de Israel. Então nós vamos observar, querida igreja, que aquele rei, ele irrita o Senhor, ele vai adorar Baal. Baal, ele era conhecido como aquele Deus que estava para fazer descer chuva do céu e trazer provisão na terra, fazer a terra frutificar. Porque o Deus Baal era conhecido entre aqueles que o adoravam como o Deus que mandava chuva e mandava provisão. Aleluia, mas eu quero dizer algo para você nessa tarde. O Deus que eu e você servimos é um Deus que está no controle de todas as coisas. O Deus que eu e você servimos é o Deus que está vendo o que está acontecendo. Nada estará alheio aos olhos do Senhor. Você pensa que o que está acontecendo no mundo, Deus, ele não está observando, não. O Senhor está vendo tudo. E a história vai nos dizer que Acabe fazia tudo isso para irritar o coração de Deus. Mas é ali que nós vamos entender que o Senhor estava no controle de tudo. Quando menos espera, quando Acabe ele fazia e desfazia na nação de Israel,
Deus levanta um profeta, ei, é porque Deus ele tem os seus profetas para usar nesses últimos dias também. A Bíblia vai nos dizer que o Senhor, ele pega o profeta Elias, que a Bíblia vai nos dizer que Elias, ele morava na cidade de Tisbe, dos moradores de Gileade. E o Senhor levanta Elias naquele contexto, no contexto de decadência espiritual, no contexto de incredulidade, no contexto em que as pessoas não queriam se voltar para Deus. Aí o Senhor levantava este homem chamado Elias. O interessante, querido, é que o nome Elias significa só o Senhor é Deus. Diga comigo, só o Senhor é Deus. É tremendo porque o nome de Elias já era uma grande mensagem para aquele tempo e para aquele povo que estava na nação de Israel. Deus levantava Elias e o seu nome estava dizendo: eu vou confundir a terra, porque sou eu que estou no controle de tudo. Sou eu que estou no controle do universo. Sou eu que estou no controle da história da nação de Israel. O Senhor levanta Elias e dizia: olha, Elias, vai até Acabe e diz para ele: durante este tempo não vai chover sobre a terra. Durante esse tempo, olha, rei Acabe, o Deus de Israel manda te dizer: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que não haverá orvalho nem chuva sobre a terra, serão segundo a minha palavra. Oh glória! Deus estava mandando a mensagem para o rei Acabe, mas eu vejo aqui, queridos, que o Deus que ele fechava o céu para não chover sobre a terra é também o Deus que vai cuidar daquele que anda sobre a sua direção. Ei, o Senhor pode fechar o céu, mas de mim e de você ele cuida nos mínimos detalhes. Você crê nessa tarde? Deus estava cerrando o céu para a nação de Israel, mas o Senhor estava dizendo para Elias: eu vou cuidar de você, meu filho, porque Deus ele é aquele que cuida de nós. Ele é aquele que não desampara os que são fiéis. Ele não desampara aqueles que andam sobre a sua direção. Aí a palavra do Senhor vai vir sobre Elias e dizer: olha, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, esconde-te, Elias, junto ao ribeiro de Querite que está no Jordão. Ou seja, Deus estava dizendo: você vai beber água do ribeiro que estará aí perto, e eu vou mandar a provisão para você. Eu vou mandar pão e eu vou mandar carne para você. Elias, eu vou cuidar da tua vida. Oh glória, como é interessante como Deus ele cuida de mim e de você nessa tarde. Você crê que o Deus que cuida de você, ele ainda está pelejando as suas guerras neste lugar? Deus estava dizendo: Elias, eu vou cuidar de você. Elias, eu vou mandar pão, eu vou mandar carne, e você vai beber água do ribeiro. E assim aconteceu. O Senhor mandava pão pelo dia, o Senhor mandava carne. O Senhor, ao cair da tarde, mandava para ele a provisão, o alimento. Mas em virtude da seca imperar sobre a terra, o ribeiro se secou, porque a mão poderosa de Deus estava se fazendo cumprir sobre a terra. Quando Deus ele fala, ele se responsabiliza pela sua palavra. O Senhor estava dizendo: Elias, aquilo que eu falo, a minha promessa, a minha palavra, ela precisa se cumprir, Elias. Mas o Senhor estava dizendo para ele: olha, naquele momento a seca estava sendo uma realidade para a nação de Israel, mas o Senhor estava cuidando de Elias em todos os momentos. Oh glória! Deus olha e diz para Elias: faltou água, o ribeiro se secou, mas agora eu vou dizer para ti, Elias. A mensagem ela veio no versículo 8 para ele. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Ou seja, queridos,
Deus estava dizendo: sai daí onde você está e vai para Sarepta. O interessante, queridos, é que Sarepta era o lugar onde habitava Baal. Era praticamente o lugar em que habitava a rainha Jezabel e Acabe. Era a casa de Acabe, era o reduto do rei. E ali nós observamos que Deus vai esconder Elias. Sabe por quê? Porque quando Deus esconde, não tem capeta do inferno que consiga encontrar. Quando Deus ele esconde, está escondido. Acabe iria procurar, aleluia, o profeta Elias em todo lugar, em toda nação. Mas Deus estava dizendo: quando eu faço, eu me responsabilizo, querido. Nessa tarde, o Deus que te esconde debaixo da sua potente mão, Ele não vai deixar o inimigo ele se andar na tua vida, nem na tua casa. Ele está escondendo a tua família, protegendo, para que o nome dele seja glorificado. Tu crê nessa tarde? Tem proteção. Olhe para alguém nessa tarde aí do teu lado e diga: tem proteção do alto para alguém da tua casa. Tu crê? Tu crê? Oh, glória. O Deus que estava falando para Elias dizia: vai a Sarepta, porque eu tenho alguém lá para usar para te alimentar. O interessante, queridos, é que eu amo a palavra. Eu amo Deus. Eu amo tudo aquilo que está escrito na Bíblia. Porque a ordem de Deus para Elias foi: vai e faça, oh meu querido, vai para Sarepta, porque eu ordenei uma mulher viúva que ali te sustente. Oh, queridos, viúva naquele contexto era sinal de alguém que não tinha provisão. Por quê? Porque as viúvas naquela época não eram como os dias de hoje, que tem pensão, que tem alguém para cuidar, que tem um filho, que tem com certeza um parente. Naquele contexto não existia isso. O sinal era que aquela viúva, ela não tinha condições nem possibilidade de cuidar de ninguém. Mas eu vim dizer algo para você: quando Deus ele quer confundir a terra ao meu e ao teu respeito, quem é que vai entender os desígnios de Deus na tua vida e na tua casa? Ele vai usar o improvável para cuidar de você. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Deus estava dizendo: Elias, vai a Sarepta, eu ordenei ali uma viúva. Ou seja, Deus na sua presciência, ele já sabia que aquela mulher, ela teria uma predisposição para poder cuidar do profeta. Ela era viúva, ela era cananeia, ela não conhecia Deus, mas o Senhor, ele é aquele que conhece o passado, ele está no presente e já conhece o meu e o teu futuro, e ele sabe o que está no pensamento do homem. Ei, o meu e o teu Deus, ele não depende de homem para trabalhar, ele não depende de mim e de você para usar, ele não depende de mim e de você para operar. Ele mesmo chama o profeta Isaías e dizia: operando eu, quem impedirá na minha e na tua vida? Oh glória. Eu sinto a presença de Deus nessa tarde. Eu sinto uma graça tão grande aqui neste lugar, queridos. A Bíblia vai nos dizer que aquela viúva estava lá fazendo o que, irmã Elda? Catando ali os últimos gravetos para fazer a sua última alimentação junto com o seu filho. Oh glória. Mas eu acho lindo, querida igreja do Senhor, irmã Jeane, quando o Senhor ele começa a trabalhar na vida de alguém que nem esperava o agir de Deus. É porque muitas vezes eu e você não esperamos o que Deus ele é capaz de fazer. Você nem imagina o que o teu Deus ele é capaz de fazer na tua vida. Você nem imagina o que Deus, o que o céu já projetou ao meu e ao teu respeito. Eita, que Deus lindo. Deus estava projetando o sobrenatural. Eita, como é lindo quando Deus trabalha. Ele já estava planejando o sobrenatural na vida de alguém. A Bíblia vai nos dizer que Elias,
ele não conta história. Elias não vai dizer a Deus como o Senhor. Elias não vai indagar os desígnios de Deus. O interessante é que a história vai dizer, queridos, preste atenção nessa palavra, que de onde Elias estava para o lugar que ele teria que chegar em Sarepta era aproximadamente 140 quilômetros, mas Elias pegou a sua mala e foi. Ou seja, Elias obedeceu. Ele não queria saber o que iria fazer, ele não queria indagar os desígnios do Senhor. Sabe por quê? Porque Elias sabia que o melhor lugar para estar é no centro da vontade de Deus. Ei, faça o que Deus está ordenando, porque Ele sabe o melhor para mim e o melhor para você. Tu crê nessa tarde, nessa palavra? Oh, glória. Faça o que Deus está mandando. Elias não questionou a palavra. Elias foi caminhando, porque naquela época não existia carro, não existia Uber como dias de hoje, que seria fácil. Elias prontamente obedeceu, ele foi. E a Bíblia diz que quando ele chega naquele ambiente, que ele olha aquela mulher catando gravetos, quem sabe ele dizia: meu Deus, o que foi que Deus mandou eu fazer neste lugar? Porque tem hora que a gente faz essa indagação: o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu estou fazendo nesse lugar? O que é que eu estou fazendo nesse departamento, Andressa? Sabe o que é isso? É Deus testando a tua fé, é Deus te provando, é Deus procurando alguma coisa na tua vida, alguma coisa que Ele se agrade, para que o nome dEle seja glorificado. Não queira entender o lugar onde você está, tão somente fique na posição de Deus. É assim, Jeane. Aquela mulher estava lá, quem sabe ali naquele momento, dizendo: eu vou morrer, para mim não tem mais jeito. A fome imperava sobre a terra 3 anos e 6 meses. Tiago vai dizer lá no seu livro que a fome imperava na terra. A crise era grande e tomava conta de tudo. Mas no meio do nada está uma mulher catando graveto. Oh, glória. Eita. Aí alguém vai dizer: Senhor, eu estou como aquela viúva, catando graveto, sem saber o que vai acontecer amanhã, sem perspectiva de vida. Mas eu vim profetizar na tua vida que o Deus que você serve está no controle da tua vida. O Deus que você serve, Ele não perde o controle da história. Ele não perde o controle dessa situação. Não importa se alguém pensa que está tudo dando errado. Não importa se alguém está dizendo: o que é que eu vou fazer agora? Eu vim profetizar, porque o Senhor está mandando eu dizer para você: se preocupa não. O Deus que você serve, Ele controla o mundo, Ele controla o céu, Ele controla a terra, e Ele está no controle da tua vida. Levanta a mão para adorar. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que aquele homem chega lá, ele olha aquele ambiente, ele começa a indagar, quem sabe na sua mente. Mas a Bíblia nos diz que quando ele chega lá, ele vai conversar com aquela mulher. Ele chegando ali, ele diz: olha, mulher, vai pegar um pouco de água para mim. E o interessante é que aquela mulher, ela não faz nenhuma indagação conforme a água que ele pede, mesmo sem conhecer aquele homem, mas ela vai buscar a água. Eita, como assim, moeda? Mas nem tinha água na terra, mas ela tinha água. Oh, glória. É assim que Deus faz. Tu tem água. Tem água aí nessa casa. Tem água aí nesse poço. Tem água aí na tua vida. Eita, olha para alguém e diz para ela: tem água. Eita, tem água aí nessa vida. Eita. Aí o Senhor, Ele estava na vida de Elias. Aí Elias, com certeza, ele disse: meu Deus, essa mulher vai buscar água para mim. É mistério. Essa mulher não me conhece, mas ela vai buscar a água. Eu creio que Deus lá no céu gostou dela e disse: ela é obediente. Oh, glória. Sabe o que Deus, Ele gosta de mim e de você? Obediência. Deus, Ele trabalha na obediência. Deus, Ele Deus, Ele trabalha na obediência.
Deus do céu olhava e dizia: essa mulher é obediente, ela vai buscar água. Mas aí quando Elias olha e vê que aquela mulher é diferenciada, é uma cananeia diferenciada, é uma cananeia que entende os mistérios de Deus, é uma cananeia, quem sabe, que já tinha ouvido falar do Deus de Israel, esse Deus que não perde batalha, esse Deus que não perde questão, o Deus que está na minha e na tua vida, Ele vai mudar o quadro da história. Eu estou profetizando para a tua vida. Aí aquela mulher olha e diz: eu vou buscar água. Mas aí Elias diz: não, venha cá. Como assim, irmã Elda? Venha cá, eu gostei de você. Oh, glória. Faz uma coisa, pega para mim também um bocado de pão na tua mão. Oh, como assim? Eita, que prova. Eita, tem hora que Deus nos prova para ver até onde você está disposta, até onde você está disposto a servir de coração, ou se você está fazendo para ser visto, ou se você está fazendo para o nome do Senhor ser glorificado. Glória. Aquela mulher, na sua sinceridade, eita, ela volta. Ela volta, ela pega aqueles gravetos que ela apanhou, ela olha para ele e ela é sincera. Sabe por quê? Porque Deus gosta de pessoas sinceras. Deus não gosta de falsidade. Eita Deus. Aquela mulher chega para ele, ela olha nos olhos dele, ela mostra, oh glória. Ela diz: olha, eu estou aqui com essa lenha, eu acho tão lindo. Quando ela chega, quando ela vai buscar aquele bolo, ela volta. Aí ela diz assim no versículo 12: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado. Não é o versículo. Glória a Deus. É esse mesmo. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Mas é a parte B que eu quero chamar a tua atenção. Aí ela diz assim, ó: vês aqui, eu apanhei 2 cavacos. Ela está com ele na mão, ela está mostrando. Eu apanhei aqui 2 cavacos. Veja, eu apanhei e eu vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. O que é isso? Sinceridade. O que é, diga que é. Se tem, diga que tem. Se não tem, diga que não tem. O que Deus se agrada é da sinceridade. A palavra do crente é sim, sim, não, não. O que passar disso é de procedência maligna. Então, fale aquilo que está acontecendo, que Deus, Ele vai te abençoar. Ele vai prover o sobrenatural na tua vida. Você crê nessa palavra? Ô irmão, eu creio que Deus gostou daquela mulher. Deus gostou tanto dela e disse assim: olha, Elias, eu tenho uma palavra para ela. Qual é a palavra, Senhor, que o Senhor vai dar para essa mulher? Por causa da sinceridade dela. Aí o Senhor brada do céu, porque o céu, Ele está bradando nessa tarde para alguém. Aí o Senhor abre o céu para ela, oh glória. Sabe qual é a palavra de Deus para ela? Não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno, traze-mo para fora, depois farás para ti e para o teu filho, porque tem uma promessa de Deus para você. Você crê? Nessa tarde tem uma promessa. E qual é, irmã Elda? Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Ah, oh glória, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. Tem promessa de Deus nessa tarde. Você crê na promessa do Senhor? Ô irmão, mas é tão interessante
Alguém olhando com esses olhos assim, materiais, ia dizer: aquela mulher não ia fazer isso. Se fosse eu, se fosse você, tu ia fazer? O teu último bocado para ela e para o seu filhinho. Mas aquela mulher, a Bíblia nos diz que ela, eita, versículo de número 15, e foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Acho tremendo isso. A Bíblia diz que foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ou seja, a ordem do profeta para ela foi: faça o bolo primeiro para mim. E ela foi e fez conforme a palavra do homem de Deus, nem menos e nem mais. Oh glória! Sabe qual é o problema de muitas pessoas? É querer fazer pela metade. Não faça pela metade, faça conforme a palavra do Senhor. Saul, certa vez, ele queria fazer a ordem do Senhor ser cumprida pela metade. O homem de Deus disse para ele: vá até Amalequitas e mate tudo que está lá. Aí Saul, ele foi e quis poupar o rei e o melhor do gado, e trouxe com a desculpa de que ele iria trazer para oferecer a Deus. Deus não aceita desculpa. Deus não aceita aqueles que vão trazendo desculpa para Ele, não. O que Deus quer é de um coração sincero, um coração quebrantado e contrito. Sabe por quê? Porque o Senhor, a Bíblia nos diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Oh glória! Aquela mulher, ela foi e fez conforme a palavra do Senhor. Ela fez do modo que Elias ordenou. Ela foi e fez. Eu acho tremenda essa palavra, porque muitas vezes, queridos, nós não queremos cumprir na íntegra a palavra de Deus. Senhor, eu vou fazer, Senhor, da minha maneira. Não é da sua maneira, é da maneira de Deus. É da maneira que está escrito na palavra. É da maneira que o Senhor determinou na sua palavra. E o interessante, queridos, que aquela mulher fez conforme Elias ordenou. Ela foi na sua casa, ela fez conforme ele havia ordenado. Ela fez o bolo e ela trouxe primeiro para o homem de Deus. Ou seja, a ordem era: faça primeiro para Deus. Você está disposto a fazer primeiro para Deus? Sabe qual é o nosso problema muitas vezes? É que nós queremos fazer primeiro para nós. Primeiro eu vou fazer conforme a minha vontade. A gente começa a dizer: Senhor, depois eu oro. Senhor, depois eu consagro. Senhor, depois eu jejum. Depois eu vou para o círculo de oração. Depois, e o dia passa. Aí você nem ora, você nem consagra, você nem vai para a igreja. E o dia inteiro você não fez a vontade de Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele lhe ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Faça primeiro para Deus, que Deus vai providenciar o melhor na tua vida. Você crê? Aquela mulher fez conforme a palavra do Senhor. Então nessa tarde, não hesite. Eu acho tremendo, porque quando Deus, Ele libera uma palavra na vida de alguém, não importa quem ela é, não importa quem ele é, Ele liberou uma palavra e aquela mulher abraçou. Oh glória! Quantas palavras têm sido liberadas na minha e na tua vida, e muitas vezes a gente deixa passar. Quantas palavras no dia de hoje o Senhor liberou para mim e para a tua vida, e muitas vezes você está dizendo: mas aquela está pregando, aquele ali está pregando, aquela pessoa eu conheço ele de todo dia que eu vejo. Oh querido, abraço, porque a palavra é de Deus. Aquela mulher, naquele momento, ela agarra a promessa. Uma mulher cananeia abraçou a promessa de Deus de crer naquilo que estava sendo liberado para a sua vida e para a sua casa. Ou seja, foi uma mulher de fé. E a Bíblia nos diz que a fé, queridos, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova e a convicção daquilo que não se vê. Mesmo se você não estiver vendo o sobrenatural de Deus, mas eu creio que o sobrenatural de Deus vai acontecer na tua vida. Você crê no sobrenatural de Deus? Oh glória! Aquela mulher creu. Uma mulher improvável.
Uma mulher que alguém estava, quem sabe, olhando e dizendo: esta daí não vai dar em nada, essa mulher vai morrer, ela junto com o seu filho. Ela não tinha perspectiva de vida. Você lembra quando ela chega para o profeta e diz: eu vou preparar a última refeição da minha vida e vou morrer. Não tinha mais perspectiva. Eu não sei se você ainda está com esse pensamento de que amanhã não vai ter mais o que fazer, de que o dia de amanhã ele não espera mais, de que o dia de amanhã não vai acontecer nada novo na tua vida. Mas eu sei que Deus, Ele é aquele que prepara a mesa no deserto, Ele é aquele que faz o impossível acontecer. Ele está revertendo o quadro da história de alguém neste lugar, nessa tarde. Aquela mulher com fé, com alegria, com ousadia de Deus. Porque muitas vezes para fazer a vontade de Deus precisa ter ousadia, precisa ter graça, precisa ter coragem. Muitas vezes nós precisamos lutar com tudo e com todos para fazer a vontade do Senhor. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que está observando todas as coisas. Deus estava preparando algo tremendo na vida daquela mulher. O texto vai nos dizer que aquela mulher, a Bíblia nos diz que da panela a farinha não se acabou. Sabe o que eu entendo aqui, igreja? É de que quando aquela mulher leva aquele bolo para o profeta do Senhor, ela entrega o seu último pão, o seu último pedaço que tinha, ela leva, ou seja, ela prioriza Deus. Priorize Deus. Faça para Deus. Ela leva o seu último sustento para o homem de Deus. Mas quando ela volta para casa, quem sabe imaginando na sua mente: eu deixei aquilo que eu tinha e agora o que vai ser de mim, do meu filho? Mas quando ela anda em direção à sua casa, a esperança e a fé no seu coração de que ela obedeceu a ordem de Deus, ela começa a ter uma esperança viva. E essa esperança que está no meu e o teu coração, essa expectativa de que algo bom ele poderá acontecer nessa tarde. Eu sei que a esperança, ela ainda continua viva no teu coração. Você sente que algo Deus vai fazer ainda neste tempo ao teu respeito. Você acredita nisso? Então dê um brado de glória neste lugar. Eita, como é lindo quando aquela mulher, na minha conjectura, eu imagino quando ela chega na sua casa, irmã Sandra, que ela vai pegar a panela, ela vai tirar a tampa da panela. Ela tem uma grande surpresa, porque aquela panela, ela está cheia de alimento, ela está cheia de farinha. Quando ela vai pegar o azeite, que já não tinha mais nada, ela vê que o azeite ele está transbordando. Ou seja, Deus ele estava fazendo um milagre acontecer na vida dela. Oh glória, Deus ele está fazendo milagre no meio do seu povo neste lugar. A farinha não se acabou e o azeite também não acabou. Eita. Pega na mão dessa irmã que está aí do teu lado e diz para ela: a farinha não vai se acabar e o azeite também não vai faltar. Oi, irmão, mas tu está aqui nesse ciclo de oração e tu está com essa fé tão fraca. Pelo amor de Deus, tu vai dizer com graça, tu vai dizer com fé e com ousadia, viu? Porque essa palavra é profética nessa tarde. Quem crê em profecia da palavra? Eu creio. Oh glória. Pega na mão dela e diz a ela: a farinha não vai se acabar, o azeite também não vai parar na tua vida, porque existe uma promessa liberada na tua casa, existe uma promessa liberada sobre a tua vida, existe uma promessa liberada sobre aquele que você está orando. E hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer: creia
porque vai ter provisão, vai ter abundância. Aquele que preparou o banquete no deserto, aquele que abriu o mar, aquele que alimentou 5.000 no deserto para os seus discípulos e para o povo que estava faminto, ele ainda é o mesmo. Eu não sei o que está acontecendo na tua vida, mas de uma coisa eu sei: a palavra é de Deus, eu sou de Deus e você é de Deus, e o céu está bradando que a porta do céu vai se abrir. Se não tiver porta, a janela vai se abrir, e se não tiver janela, nem porta, Deus ele vai trazer a existência, a existência aquilo que não existe, para dar vitória ao seu povo. A Bíblia nos diz que aquela mulher, ela começou a ver o sobrenatural da sua história. Ou seja, Deus estava confundindo a terra. É porque o meu e o teu Deus, ele gosta de fazer isso na minha e na tua vida. Ele confunde o homem, ele confunde alguém ao teu respeito, ele confunde a terra, ele confunde o inimigo, ele confunde aquele que pensa que é. Sabe por quê? Porque Deus usa as coisas loucas da terra para confundir as sábias. Já dizia o apóstolo Paulo, ele confunde aquele que diz que é. Ele vai ser confundido ao teu respeito. Para quê? Para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu tenho compromisso com a palavra, e a palavra de Deus para a tua vida é essa: ele vai confundir alguém para que o nome dele seja honrado. Interessante, queridos, já quero encerrar essa palavra nessa tarde tão gloriosa. Eu sinto Deus aqui neste ambiente, mas a Bíblia vai nos dizer que aquela mulher, depois de todo aquele milagre, depois de toda aquela provisão, de tudo aquilo que aconteceu, a história vai dizer que ela ainda vai passar por mais uma experiência com Deus. Sabe por quê? Porque nós que somos de Deus precisamos passar por diversas etapas da vida. Nós precisamos andar e viver de milagre. Nós precisamos ter experiência com Deus. Não existe crente sem experiência com Deus. Como é que você vai contar o seu milagre se você não tiver prova, se você não tiver luta, se não tiver levante na tua vida? Como é que você vai contar o que Deus tem feito na tua casa se o inimigo não se levantar contra a tua vida? Como é que você vai dizer que Deus, ele ficou glorificado na tua vida, minha querida? Porque vai ser grande os levantes, mas a vitória na minha e na tua vida é certa. Tu crê nessa tarde? Oh glória. Aquela mulher vai passar por uma experiência, porque até aquele momento ela ainda não falava com a sua boca, ela não proferia na sua própria boca que ela servia ao Deus de milagre. Porque uma coisa é você ver milagre, outra coisa é você conhecer o Deus de milagre. Oh glória. Você conhece esse Deus? Eu conheço, porque eu já vivi muitas experiências com ele na terra. Aí Deus está dizendo para alguém: você vai ter uma experiência para você contar o seu próprio milagre. Jó, certa vez, ele disse: eu conhecia Deus de ouvir, mas agora os meus olhos viram. Oh glória, o Deus. É isso que Deus quer na minha e na tua vida. Aquela mulher vai passar por mais uma experiência. A história diz que o seu filho, que ela tanto amava, ele veio adoecer, e aquela doença se agravou tanto, queridos, mesmo o profeta hospedado dentro de casa, mesmo o profeta Elias dentro daquele ambiente, mesmo o homem de Deus dentro de casa. Porque quando Deus está dentro de casa, a gente fica tranquilo. Quando Jesus está dentro da nossa casa, a gente fica tranquilo. Quando Deus está no controle, a gente fica tranquilo. Elias estava dentro da casa. Aí Deus disse: eu vou tratar com ela mais uma vez. A história vai nos dizer que a doença daquela criança, daquele menino, se agravou de uma forma tão grande que ele chegou a morrer. Não ficou fôlego de vida naquele menino. Aí aquela mulher vai chegar para o profeta com uma indagação.
ela diz: oh, homem de Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? O que foi que eu fiz? Será que eu estou pagando pelos meus pecados? Porque muitas vezes nós estamos assim, né? Indagando o Senhor. Será que o Senhor está me castigando por algo que eu fiz? Será que eu estou sendo castigada por algo que eu pratiquei? Mas não é isso não, queridos. É para você ter experiência. Porque o meu e o teu pecado o Senhor Ele já levou. O meu e o teu pecado o Senhor Ele já levou sobre si na cruz do Calvário. É para você ter experiência. E ela chega com essa indagação: profeta, o que foi que eu fiz para merecer isso? Meu filho morreu e agora? Mas o interessante é que ela vai para o homem de Deus. E o homem de Deus, olha, pega a causa dela. É tão bom quando alguém pega a nossa causa. É tremendo quando você vê que alguém, ele sente a sua dor, ele sente o peso, né, da sua dor. Coisa boa é compartilhar com alguém aquilo que você precisa. Aquela mulher poderia sofrer calada, mas ela disse: não, eu vou para o homem de Deus. E o homem de Deus abraçou aquela causa, pegou aquele menino. Ou seja, ele tomou as dores daquela mulher. É muito difícil alguém tomar nossas dores, mas Deus ainda usa alguém para te ajudar em oração. Deus vai usar alguém para te usar, para orar por você, para te ajudar em oração. Oh glória. Aquela mulher, ó, foi ao homem de Deus. Ele vai ali, ela pega aquele menino, ele pega, leva para o seu quarto, ele faz oração por aquele menino. Ou seja, ele pegou o problema para ele, para que o Senhor resolvesse aquela causa. Então, muitas vezes você precisa pegar a causa de alguém para que o Senhor venha tratar. Pegue a causa daquela pessoa que Deus está colocando na tua mente, aquele filho, aquela filha, e o Senhor vai agir. O Senhor vai agir ao teu respeito e ao respeito dessa pessoa também. Aí aquele profeta leva para o seu quarto, ora sobre aquele menino durante 3 vezes. Por 3 vezes Deus estava ali, e a Bíblia diz que aquele menino torna a viver, e ele leva aquela criança para o seio da sua mãe. Ou seja, mais um milagre. Diga comigo: mais um milagre. Oh glória. Deus está dizendo para alguém nessa tarde: não é um só não, são vários milagres que eu estou preparando para você. Se prepara para viver os milagres de Deus na tua casa. É interessante que quando aquela mulher, ela vê o seu filho vivo, bem, eu encerro. Ela agora vai falar com a sua boca. Versículo de número 24, ela diz: olha, então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, ela agora estava proferindo com a sua boca que conhecia o Deus de Israel. Deus, Ele nos faz viver experiências para que o nome dEle seja glorificado. Deus, Ele nos faz passar por etapas, por provas, por lutas, para que a gente venha a amadurecer, para que a gente venha a crescer espiritualmente. Ou seja, a gente começa a ter uma experiência e uma intimidade com Deus. Nessa tarde, Deus está dizendo para alguém: você vai mudar de nível, Ele vai crescer cada vez mais a tua experiência com Ele, e o nome dEle vai ser glorificado na sua vida. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade.